Ô, Sérgio, seu microfone está desligado. Desculpe, foi um lapso. Vocês estão vendo a imagem, por acaso? Sim. Só que não em modo apresentação. Isso. É um pouquinho só que agora eu preciso vou me minimizar aqui. Pronto. Agora, Sérgio. Tá tudo certo? Estão vendo a apresentação? Sim, professor. Estão me ouvindo também? Sim. Ótimo, então tá bom. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao CEPTA por essa oportunidade, esse convite de estar aqui para fazer uma palestra sobre esses animais tão desconhecidos que são as eglas. Também queria agradecer ao Cláudio Fabi pelo convite pessoal, né, de participar deste evento. Então, vamos começar com a nossa apresentação, justificando um pouquinho este título, né? Esse título, ele não é à toa, né? Quando a gente não conhece determinadas pessoas, por exemplo, né, num determinado local, a gente pode ser apresentada a essas pessoas, né? Então, a gente passa a conhecê-la pelo nome, pelas feições e tudo mais. E, normalmente, quando a gente conhece uma pessoa nova, alguém novo, né, a gente fala assim, prazer em conhecê-lo ou prazer em conhecê-la. E aí inicia-se, então, uma interação entre as partes, né? Então, a ideia desse título é justamente essa. Egla, um nome que provavelmente poucas pessoas já ouviram e muito mais ainda, provavelmente nunca viram, nem sabe o que é esse animal. Ele existe, não é mitológico. Ele existe. Então, a ideia dessa palestra é trazer para vocês que estão assistindo algumas informações sobre a morfologia, o jeitão desses bichos, né? Como é que eles são, como é que a gente reconhece esses animais, e um pouquinho sobre a biologia deles e onde eles vivem. Ok? Provavelmente, talvez até algumas das pessoas que estão ouvindo essa palestra, provavelmente já até viram esse animal, mas não sabiam dizer exatamente o que era. Normalmente, a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa bom, ele é um crustáceo, né? É de água doce, mas a primeira coisa que normalmente vem na cabeça é que ele parece um caranguejo. Então, normalmente, ele é chamado de caranguejo, mas ele é bem diferente de um caranguejo por várias características. Nós vamos ver aqui apenas 3 características, de muitas que existem, que podem diferenciar facilmente um caranguejo de uma egla. Bom, no caso, eu vou usar caranguejo de água doce, porque a egla só é encontrada em água doce. Então, se nós encontrarmos esses animais, eles podem até viver junto no mesmo riacho. Então, se nós coletarmos um desses animais, agora vamos ver algumas características que nos permitiriam separá-los com bastante facilidade. Então, estamos em ambiente de água doce. Se coletarmos um animal com o jeitão da figura mais à esquerda, que é um caranguejo, né? Nós vamos ver que esse animal, em termos de números de apêndices visíveis, ele tem vários pares, né? Mas aqueles que são mais visíveis são sempre em número de 5 pares. Tá? Se contarmos de um lado, ou tanto faz do outro lado, né? Nós vamos ver que existem 1, 2, 3, 4, 5 pares. Em caranguejo, tipicamente, o primeiro par, ele normalmente é até, às vezes, mais robusto, não necessariamente, mas muitas vezes é bastante robusto, e termina sempre, isso é invariável, isso acontece sempre. Ele termina numa espécie de pinça, o que a gente chama de quela, tá? Que o animal usa para pegar partículas de alimento, né, para levar até a boca, e assim vai. É uma espécie de estrutura que tem 2 dedos que se articulam, né? Ok, então nós temos um primeiro modificado numa pinça, né, na extremidade, modificado numa pinça, seguido de outros 4, totalizando 5, outros 4 que terminam numa espécie de ponta. Ele é pontiagudo e são usados para locomoção. Ok, então o animal se locomove num substrato, no fundo de um rio, num córrego, com auxílio
desses 4 pares de perninhas, e o primeiro quelado é usado para manipulação, tá? De alguma coisa. Vamos ver como é que é, comparando com uma egla, que é esta figura central, que é uma egla. Nós vamos ver que ela também apresenta esses apêndices bastante evidentes. Mas vamos contar esse número de apêndices. O primeiro é esse aqui. O primeiro par também parece que está concordando com o caranguejo. Por quê? Porque ele também termina em uma quela terminal, que o animal utiliza para manipulação de coleta de alimento, por exemplo. Tá? Mas vamos contar os apêndices usados para a locomoção sobre um substrato, que vem logo depois deste apêndice quelado. Nós temos 1, 2, 3. Na verdade, na sequência, né, seria o primeiro aquela, seria 2, 3, 4. Nós estamos vendo 4 pares de apêndices, contando aquela, tá? 4 pares de apêndices, enquanto que o caranguejo tem sempre 5. Essa é uma primeira diferença bem visível, bem visível. Mas será que ele tem só 4 mesmo? Ele perdeu um par, que seria o último? Não, na verdade, ele não perdeu, tá? Então, nesta foto do lado direito, nós vamos ver esse animal, já é uma outra espécie aqui, né? No caso, que é a Egla Schmidt, nós vamos ver a face ventral do animal exposta, mostrando os mesmos pares de apêndices que nós estamos vendo nessa figura central. Aquela aqui, o par, o apêndice, o segundo par de apêndice que já é locomotor, o terceiro, aqui, e o quarto. Ok. Aqui, nós temos um parzinho de apêndice identificado pelo número 5, que é muito reduzido, é bem pequenininho. Normalmente ele fica escondido. Escondido aonde? Esta região posterior do animal, que é o abdômen, e é que está representada aqui também, ela é dobrada em si mesmo. E ela, quando está dobrada, ela esconde esse par de apêndice. Tá? Então, esse par de apêndice, o quinto par de apêndice, existe sim. Só que ele não é visível, facilmente visível. Facilmente visível em condições assim normais. Tá? A gente precisa dar um jeitinho para tentar vê-los. Mas, normalmente, eles estão escondidos. Tá? E esse par de apêndice pequenininho, ele tem uma função diferente. Ele não é usado para locomoção. Ele perdeu essa função de locomoção. Ele tem, na verdade, na sua ponta, diferente do caranguejo, ele tem uma pequena quela, mas muito pequenininha, cheia de cerdas, cheia de pelinhos, que a gente chama de cerdas, que o animal utiliza para fazer limpeza geral do corpo, até onde essa perninha alcança, né? E também no caso das fêmeas, como nós vamos ver posteriormente, né? Também é usado para fazer limpeza da região onde os ovos, a fêmea carrega os ovos externamente, nós vamos ver já já, onde os ovos são mantidos, na região do abdômen, que é essa região aqui que eu havia comentado, né? Do abdômen. Então, com relação ao número de pares de apêndices visíveis, facilmente visíveis, nós vamos ver que já é muito fácil de separar um caranguejo verdadeiro de uma egla. Ok? Então, isso já é um caráter bem tranquilo da gente separar os dois. Mas não é só isso, não. Vamos ver com relação ao segundo caráter que nós estamos apontando aqui, que é a antena. Olhando o caranguejo, o caranguejo e a egla, assim como o camarão e outros crustáceos, tem 2 pares de antenas. Só que no caranguejo, a gente mal consegue ver. Na verdade, nesta foto, que não é lá uma foto maravilhosa, mas de qualquer forma, essa foto mostra uma situação em que a gente vê que as antenas são muito reduzidas. Na verdade, a gente não está vendo. Elas são tão reduzidas que a gente não está vendo. Estão aqui nessa região anterior do animal. Tá?
essa aqui. Mas nós não estamos vendo os dois pares. Enquanto que a egla, nós estamos vendo os dois pares com facilidade. O primeiro é este aqui, este pequenininho aqui, tá? Mas o segundo, olha como é longo. Em forma de um flagelo, de um par de flagelos muito grande. Que dá também para ver nessa outra foto. Aqui, ó. Aqui está um flagelo e aqui está um pedacinho do outro flagelo que está atrás daquela. Então, a egla, ela tem um flagelo antenal, né, muito grande, que está associada ao segundo par de antenas, tá? No caranguejo, nós temos dificuldade de ver os dois pares. Então, é também muito fácil de separar os dois com base neste caráter, as antenas. E quanto à forma do corpo, também é muito fácil de separar um do outro. Normalmente, o caranguejo, no caso, este aqui, que é de água doce, dessa família dos tricodactilídeos, chamado Tricodactylus fluviatilis, muito comum aqui no estado de São Paulo, nós vamos ver que o animal apresenta um corpo mais ou menos globoso, bem arredondado. Isso aqui é parte do corpo do animal, tá? A parte que corresponde a esta aqui da egla, tá? Mas o que nós vemos assim, olhando por cima o animal, em face dorsal, nós vamos ver que ele tem uma forma assim, bastante globosa. E na egla, nós vamos ver que o animal, então está aqui, ó, globoso. Nós vamos ver que o animal ele é mais comprido no eixo antero-posterior. Não é só porque o corpo animal é mais comprido, que corresponderia a esse aqui, mas porque também é completado por uma parte do abdômen, que aqui está estendido, tá? Então, aqui o abdômen, junto, então, essa região, mais o abdômen, dão uma forma ao animal assim, bastante comprida e semelhante a um pingo de chuva, por exemplo. Ele é mais afilado na região anterior e mais largo na região posterior, tá? Ok, e o abdômen, só para a gente completar, a gente falou de abdômen na egla, que está visível aqui. O caranguejo não tem abdômen também? Lógico que tem, ele tem abdômen, mas eu não tenho a foto aqui para mostrar. De qualquer forma, se a gente virar o animal ventralmente, em vista ventral, nós vamos ver que o abdômen ele está totalmente escondido embaixo do corpo do animal, tá? Na egla, não. Na egla, ele está parcialmente visível, ele é dobrado sobre si mesmo. Então, a gente, olhando por cima, a gente vê um pouco do abdômen, mas não todo o abdômen, tá? Enquanto que no caranguejo, para ver o abdômen, a gente precisa olhar o bicho na face ventral. Ok, vamos em frente. Então, com esses 3 caracteres aqui, a gente consegue separar facilmente um caranguejo de água doce, né, de uma egla, que é também de água doce. Os caranguejos marinhos, que são bastante comuns, né, também seguem mais ou menos o padrão do que nós vimos aqui com relação ao corpo. Podem ser mais largos, uma forma um pouquinho diferenciada, mas são bem diferentes de uma egla. Vamos seguir em frente. Ok, onde estão essas eglas? Nós mencionamos que elas são de água doce, tá? Embora todos os crustáceos que estão mais relacionados com as eglas sejam todos marinhos. Eu explico. A egla, ela pertence a um grupo bastante amplo de crustáceo, decápode, que tem os 10 perninhas, né, os 5 pares de perninhas, chamado anomura. Um exemplo de anomura, por exemplo, que provavelmente todos vocês já ouviram falar. Por exemplo, o caranguejo ermitão. É um marinho, tá? Aquele que usa uma concha para proteger o abdômen, que é bastante amplo, bastante grande, meio espiralado, que se acomoda a uma concha, né? E serve de proteção a essa região do animal. Então, a egla é mais relacionada com esse animal marinho, né? Que é chamado ermitão,
do que com esse caranguejo que nós vimos de água doce, tá? E todos os chamados anomuros são todos, sem exceção, marinhos. Egla é o único anomuro que é exclusivamente de água doce. Todo o ciclo de vida do animal transcorre em ambiente de água doce. Independe completamente de água salobra ou água salgada, água do ambiente marinho. Tá? E onde são encontradas essas eglas? Apenas numa região da América do Sul. São animais endêmicos da região neotropical, que da região que compõe a América do Sul, um pouquinho aqui da América Central. E a ocorrência desses animais está registrada até o momento nesta faixa mais do Cone Sul da América do Sul, que vai desde uma região no paralelo, no longitude, né? 20 graus sul, na região do município de Claraval, no Brasil, até a região correspondente ao paralelo latitude 50 sul, no Chile, nessa ilha chamada Duque de York. Toda essa região aqui a gente encontra até hoje, né? Estão descritas 89 espécies. Então, elas estão distribuídas em toda esta região aqui, tá? Que inclui o Chile, Argentina, Uruguai, o sul, parte do sudeste do Brasil, a parte sul do Paraguai e a parte sul da Bolívia. Tá? Em nenhum outro lugar da América do Sul, muito menos do mundo, esses animais são encontrados. Tá? Então, o limite é o limite norte, mais setentrional, é aqui a região de Claraval, em Minas Gerais, no Brasil. Ok? Nós falamos que são 89 descritas até o momento, mas destas 89, 57 espécies estão descritas para o Brasil. Tem ocorrência no Brasil. Então, a maioria das espécies que ocorrem, que a gente conhece, que já descritas, né? A maioria, 57 de 89, ocorrem no Brasil, sendo que dessas 57, 52, 91%, só ocorrem no Brasil. Não ocorre em nenhum outro país sul-americano. Então, a diferença, 5 delas também podem ocorrer em outros países. Então, a quantidade de espécies no Brasil não só é grande em relação ao total que é conhecido, né? Uma diversidade muito expressiva, mas também a grande maioria que tem ocorrência no Brasil é endêmica das nossas bacias hidrográficas da região sul e sudeste. Vamos em frente? Ok. Então, agora a gente já reconhece uma egla de um caranguejo, desculpe, né? E se nós encontrarmos egla, como é que a gente pode saber qual que é uma egla macho e uma egla fêmea? Também é relativamente fácil. Esses dois caracteres que eu vou mencionar agora são talvez os mais difíceis. Depois o terceiro será assim, bem mais fácil. Mas eu prefiro começar por esses aqui, porque quando a gente pega o bicho, é a primeira coisa que a gente vê. Tá? Então, olhando esses dois exemplares, é de uma espécie de egla jaraguá, tá? Que só essa espécie é endêmica aqui do estado de São Paulo, ela só ocorre no Parque Estadual do Jaraguá, aqui próximo da cidade de São Paulo. Em mais nenhum outro lugar ela é encontrada. É uma espécie que tem uma distribuição muito restrita, muito pequena. Bom, está aqui a egla jaraguá. O exemplar da esquerda é um macho, o exemplar da direita é uma fêmea. Olhando esses dois exemplares, a primeira coisa... Eles são muito parecidos, né? Mas a primeira coisa que salta aos olhos, provavelmente, é o par de quelas, tá? A gente chama, essa aqui é aquela, o apêndice inteiro é chamado de quelípodo. Bom, mas vamos ver aqui as quelas, tá?
Veja que o macho apresenta um par de quelas maior do que o da fêmea, mais desenvolvido, mais robusto, tá? Uma característica também que esses animais apresentam, mas não é exatamente a diferença entre macho e fêmea, é que as quelas apresentam diferença no tamanho, tá vendo? Um lado é maior que o outro. Na fêmea também é a mesma coisa. Mas, de qualquer forma, no padrão geral, fêmea apresenta um par de quelas mais delicada, menor, mais delicada, se compararmos com o macho. Então, isso já é uma primeira distinção. Segundo, com relação ao abdômen, também chamado de pleon. Já vimos que esta região do animal é chamada de abdômen. Tá? Só completando, esta região que está na frente do abdômen, que é o corpo do animal, que é basicamente o que a gente via no caranguejo, inclui a cabeça e o tórax. Como a gente não vê onde termina um e começa o outro, né, a gente chama toda essa região de cefalotórax. Tá? No caranguejo é a mesma coisa. Então, após a região do cefalotórax, vem esse chamado abdômen, que nós estamos comentando agora. Dá para ver que no macho, o abdômen, a extensão anteroposterior do abdômen é menor do que a da fêmea. A fêmea também apresenta um abdômen mais largo em toda a sua extensão, né, praticamente, se compararmos com o macho. O macho se afunila com mais evidência do que na fêmea. A fêmea permanece relativamente largo, tá? Essa parte exposta, tá? O abdômen também tem a parte dobrada por baixo. Ele é dobrado sobre si próprio. Ok. Então, fica fácil também a gente ver qual que é o macho com a fêmea. E por que a fêmea teria um abdômen maior, mais largo, né, do que o macho? Porque a fêmea é que vai carregar os ovinhos. Quando ela estiver incubando os ovinhos, esses ovinhos estarão presos na região abdominal externamente. Então, aqui vocês estão vendo o abdômen estendido, tá? Vejam que o abdômen é relativamente grande, né? Quando estendido, tá? Desdobrado, né? A gente pode falar assim também. E nós vamos ver que, ventralmente, o animal apresenta, a fêmea, no caso, estamos falando das fêmeas, chamada fêmea ovígera, apresenta ovinhos depois de se acasalar com o macho. Esses ovinhos estão externamente, mas eles não estão soltos. Esses ovinhos estão presos aos apêndices abdominais. São essas coisas brancas, esses filetinhos brancos que estão aqui, tá? Que são em número de 4, tá? Começa no 2, 3, 4, 5. O 1, o primeiro par, não existe. Tanto no macho como na fêmea. Então, os ovinhos ficam presos a esses pares de apêndices abdominais chamados de pleópodes. Esse é o nome técnico, mas é comum encontrar esse nome, pleópodes. Mas tudo bem, vamos em frente. Então, os ovos ficam presos a esses apêndices e o abdômen fica dobrado, como nós já mencionamos. Então, os ovos ficam numa espécie de câmara incubadora. Eles ficam protegidos, tá? Eles estão em ambiente externo, estão presos, né, aos apêndices, mas ficam protegidos, tá? Quando o abdômen está dobrado, o que é a condição normal nesses animais, tá bom? E no macho? Macho, aqui está o abdômen distendido também, forçadamente distendido, né? E nós estamos vendo aqui que ele não tem nenhum par de apêndice equivalente a esses aqui, tá? Não tem nenhum desses aqui. O macho não incuba os ovos, ele não tem pares de apêndices. Os ovos que incubam são as fêmeas, tá? Então, o macho não tem. Agora, isso é uma condição de Egla. Macho não tem pleópodes, como a gente vê nas fêmeas. Isso não significa que machos de outros anomuros, né, que inclui o caranguejo ermitão, a tatuíra, não tenham apêndice.
Não, eles têm apêndices. É a egla que não tem, tá? O número de apêndices pode variar entre machos de vários anomuros, mas no caso da egla, especificamente, o macho não tem nenhum desses apêndices que nós estamos comentando no caso das fêmeas. Ok. Aproveitando só esse slide, aqui dá para ver melhor este apêndice que está curvo aqui, que também está aqui, ó. Que o macho, tanto o macho como a fêmea tem. Este é o quinto par de apêndice da região do céfalo-tórax que nós havíamos comentado que é reduzido nos eglídeos. Aliás, essa característica do quinto par de apêndice do tórax ser reduzido é uma característica de anomura. Vocês vão encontrar isso também no caranguejo ermitão, tá? Nunca no caranguejo verdadeiro, mas em grupos chamados anomura, que inclui a egla, isso é um caráter que serve para a gente reconhecer o grupo dos anomuros. E onde vivem esses animais? Ambiente aguadoce nós já mencionamos, mas nós vamos ver que das espécies brasileiras, né, das espécies brasileiras que ocorrem desde Minas Gerais até o Rio Grande do Sul, a maioria são encontradas em ambientes dentro do bioma da Mata Atlântica. E mais que isso, dentro da Mata Atlântica, eles são encontrados tipicamente em rios de baixa ordem, desculpa, melhor falando, de riachos, né? De corpos de água de baixa ordem, de primeira, segunda, terceira ordem, como o professor Ricardo já havia mencionado. Então, nós vamos ver aqui uma semelhança em termos de ambiente com o que o professor Ricardo mostrou para aqueles peixes pequenos, né, que vivem também em rios de baixa ordem. Nós vamos ver aqui, então, um ambiente fechado, dentro da Mata Atlântica, encaixado num vale ou em depressões, né? Normalmente, a água é um ambiente de água corrente, sempre de água corrente, né? Com bastante hidrodinamismo, então está sempre tendo muita movimentação de água. Geralmente, no caso de egla, né? Esses locais onde esses animais são encontrados são córregos de altitude, estão inseridos em regiões montanhosas, né? Então, frequentemente a gente encontra uma situação que esse córrego, esse rio, ele vai correndo em desnível, né? Formando pequenas cachoeiras, né, bastante movimentado, ou até cachoeiras às vezes tem até cachoeiras bastante grandes, né? São rasos, né, de grande movimento de água fria. E então, como apresenta esse hidrodinamismo acentuado, essa água ela é caracteristicamente bem oxigenada em todo o seu perfil da coluna d'água. Tá? Na superfície, tanto na superfície como no fundo. Tem uma renovação de água bastante grande. Também, complementando, a água normalmente é clara também, né? Tem um aspecto assim de água bem limpinha. E ela depende, os animais que vivem nessas águas dependem muito do que a floresta fornece em termos de alimento, como o professor Ricardo também já mencionou. Então, folhas, pedaços de galhos, outros pequenos animais, como insetos aéreos, né, caem na água e servem de alimento, de nutriente para a comunidade que habita esses riachos aqui. Comunidade que inclui eglas, peixes e outros animais, né? Ok. Aqui essas fotos mostram duas localidades tipo, de onde foram descritas duas espécies. A localidade tipo é de onde a gente descreve uma espécie e o local onde esse material foi coletado, né? A espécie está designada com base em um local onde ela foi coletada,
é chamada de localidade tipo. É onde o animal que foi designado como uma espécie, né, que caracteriza o grupo descrito, de onde veio esse material, né? Então, aqui tem a localidade tipo de Egla rosani, que é uma espécie que ocorre apenas aqui nessa região da Serra da Mantiqueira, na região da cidade próxima à cidade de Piquete, na bacia do Rio Paraíba do Sul, aqui no estado de São Paulo. E aqui a localidade tipo de uma outra espécie de Egla, chamada Egla perobe, na região de São Pedro, na encosta de uma região escarpada, né, que chama Cuesta de São Pedro, Serra de São Pedro, pertencente à bacia do rio Piracicaba, próximo à cidade de São Pedro. Então, vejam que são ambientes muito semelhantes, mas uma espécie está bem longe da outra. Tem uma distribuição bastante restrita, né? Só ocorre nesses locais. Estão em ambientes bem afastados, mas em ambientes muito parecidos. Ok, vou voltar aqui, porque eu não falei sobre esse termo que está aqui, né? Ambiente epígeo. Ambiente epígeo, normalmente, quando a gente fala, é porque está associado a ambiente externo, exposto à incidência solar, chuvas direta. É o que nós estamos vendo aqui, é um ambiente fora do ambiente subterrâneo, ambiente exposto. Enquanto que o ambiente subterrâneo já é um ambiente, tipicamente, que a gente pode dar como exemplo, tipicamente um ambiente de caverna. Tá? E as eglas, a maioria das espécies ocorre no ambiente epígeo, mas algumas espécies são encontradas no ambiente subterrâneo. Algumas delas são chamadas espécies estigófilas, elas ocorrem tanto fora como dentro da caverna. Então, elas podem migrar para fora, para dentro, podem formar populações viáveis, se reproduzindo, se alimentando, tanto fora como dentro da caverna. Tá? Então, elas fazem se movimentam livremente. Tá? Mas existem algumas espécies que são chamadas de estigóbias, né? São cavernícolas obrigatórias. Elas estão tão adaptadas ao ambiente de caverna, um processo de milhões de anos aí nessa brincadeira, que elas passam a viver exclusivamente dentro dessas cavernas, tá? No ambiente escuro eterno, né? Sempre não tem luz. E vivendo nesse ambiente, né, que é escuro o tempo todo, esses animais apresentam algumas adaptações a esse tipo de ambiente que a gente não vê nas espécies de egla que estão fora de caverna, ou mesmo aquelas que migram de dentro ou fora da caverna. Tá? Que nós vamos ver no slide seguinte. Então, aqui está mostrando um slide de uma caverna na região do Petar, aqui em São Paulo, no sul de São Paulo, mostrando que essa caverna calcária apresenta um curso de água no seu interior. Tá? E é justamente nesses riachos, pequenos rios dentro das cavernas, que nós vamos encontrar, então, essas eglas. Então, aqui tem uma foto, aliás, tem várias fotos aqui, né, na verdade, né? Mas a ideia aqui é mostrar que as eglas que são encontradas, as eglas estigóbias, que são cavernícolas obrigatórias, né? Elas apresentam algumas diferenças bem marcantes em relação àquelas que vivem fora de caverna, que estão aqui representadas por essa foto aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai verificar é que, tipicamente, as eglas estigóbias apresentam uma pigmentação do corpo bem diferente daquelas que estão no ambiente externo. Se nós pegarmos uma egla do ambiente externo, nós vamos ver que normalmente elas apresentam uma cor, normalmente é uma cor escura, aqui no caso uma cor marrom escura, né? Mas às vezes pode apresentar um tom azulado em algumas regiões, laranja, mas normalmente é um animal bem pigmentado.
Isso que a gente que eu gostaria de frisar. É um animal que parece que ele é bem pigmentado, né? Tem uma cor bastante forte. Enquanto que as espécies de ambiente subterrâneo, normalmente são pálidas. Pode até apresentar uma cor, por exemplo, mais um marrom assim, mais clarinho, né? Parece que ela está mais despigmentada. E podemos chegar até, dependendo de algumas espécies, a ver alguns exemplares que são espécies, né? Todos os exemplares, no caso, são totalmente brancas, despigmentadas. Então, existe uma tendência muito forte de animais de caverna apresentarem uma despigmentação bastante acentuada do corpo, tá? Esta aqui, por exemplo, é um casal, é um macho e uma fêmea de Egla cavernícola que ocorre em uma caverna na região de um parque chamado Intervales, também em São Paulo, próximo ao Petar, que eu havia mencionado. Tá? E esse aqui é aquela espécie que eu já tinha mostrado, tá? Que é comentado sobre o ambiente, não mostrado, mas comentado sobre o ambiente, que é a Egla perobe, lá da região de São Pedro. Então, vejam que a diferença de pigmentação é muito acentuada. Outra coisa também, no ambiente de caverna, normalmente, as espécies que são de caverna obrigatória, né? As espécies que vivem obrigatoriamente em cavernas, apresentam aqueles apêndices usados para locomoção, aquelas perninhas, com um comprimento proporcionalmente maior do que as do ambiente fora de caverna, esse comprimento em relação à carapaça. Então, por exemplo, bichos de caverna que com o mesmo tamanho que bichos fora de caverna tendem a apresentar um tamanho dos apêndices locomotores, um tamanho maior. Isso é bastante visível. Uma outra característica de eglas de ambiente de caverna é uma redução, a gente percebe até uma progressão, né, da redução da área pigmentada do olho. Aqui nessas fotos não dá para ver, mas essas aqui estão aumentadas. Aqui nós temos uma foto de uma espécie de ambiente epígeo, que apresenta, aqui é a região anterior, tá? Que apresenta um par de olhos aqui, que está na ponta de um pedúnculo. Isso aqui é o pedúnculo, tá? E na ponta tem o chamado olho composto, que tipicamente apresenta pigmentos, é pigmentado. Então, nas espécies de ambiente epígeo, nós vamos ver que essa área é relativamente grande, ocupa uma boa área aqui dessa extremidade do olho, do pedúnculo, tá? E a gente vê a área pigmentada com bastante facilidade. Algumas espécies de caverna apresentam essa área pigmentada bastante reduzida, mas a gente consegue ver o olhinho preto ainda, né? Aquela área pigmentada. Mas existem algumas espécies onde essa redução da área pigmentada, que é chamada de córnea, do olho composto, é total, que é o caso dessa Egla microphthalma, que também ocorre em uma caverna lá da região do Petar. Se a gente olhar aqui a foto, nós vamos ver que a área pigmentada está ausente. E essa pigmentação é muito importante para a formação de imagem nesses animais. A ausência desse pigmento está relacionada com a perda da função de formação de imagem do olho composto. Então, estas eglas aqui, que apresentam o olho, a córnea totalmente despigmentada, né? Elas provavelmente são cegas. Elas não formam mais imagem. É um olho que não tem mais função de formação de imagem. Essas características que nós vemos aqui, despigmentação do corpo,
aumento do apêndice locomotor, da extensão, né, do comprimento do apêndice locomotor, e redução do olho composto, tá? Como órgão funcional para a formação de imagem, a gente percebe bem nas eglas, mas isso não é uma característica de egla, tá? Isso é uma tendência que ocorre em vários grupos de animais que habitam ambiente subterrâneo. Então, nós vamos ver alguns insetos troglóbios, são também insetos que vivem, né, sempre em caverna, também apresentam despigmentação, apresentam apêndices mais longos e redução da área pigmentada, né, do olho composto. Tá? Até peixes, tem peixes que vivem dentro de caverna, tem peixes que são cegos, né, apresentam uma redução bastante grande do olho. Ok. Agora vamos falar um pouquinho mais da biologia desses animais. Nós já conhecemos alguma coisa da egla, já temos uma ideia do jeitão desses animais, e nós vamos ver que o bebezinho de egla, que quando ele nasce de uma forma, tem um jeitão muito parecido com o da mamãe dele, tá? Dos pais, tá? Então, nós estamos vendo aqui que ele já apresenta aqui, ó, um corpo bem definido, naquela forma de gota, e aqueles 4 pares de apêndices visíveis. O 5º está presente, aqui a gente não está vendo, tá? A gente não está vendo, é reduzido. Então, ele já tem até uma quelazinha na ponta desse primeiro par. Olha a antena aqui, mesma coisa. O que nós descrevemos para o adulto também vale para este exemplar que acaba de nascer. Então, a gente fala que quando num crustáceo decápode, que inclui eglas e caranguejos, quando ele nasce prontinho assim, que parece que ele é parecido morfologicamente com os pais, na sua morfologia geral, a gente chama ele de jovem. Tá? Nasceu na forma de um jovem, não é uma larva. Eu deveria ter pensado nisso, mas eu não tenho nenhuma foto de larva aqui no momento para mostrar para vocês. Mas, normalmente, em espécies de crustáceos marinhos, decápite marinho, a forma de eclosão é uma forma chamada de larva que é completamente diferente dos adultos, tanto na sua forma como no hábito. Mas isso é uma outra história. Não é o assunto da aula de hoje. Então, a egla nasce de um jeito muito parecido com os seus pais. É chamada de jovem. Então, egla não tem larva. Eclode um jovem. E esse jovem, quando nasce, ele fica naquela câmara incubadora, que é o abdômen dobrado da fêmea. Ele fica lá por alguns dias. Isso varia de espécie para espécie. Normalmente de 3 a 7, 8, 9 dias, tá? Por aí. Só depois, e a fêmea fica depois de nascer, eles ficam sob proteção da fêmea por esses poucos dias. Após esses dias, aí eles começam a se aventurar, vão saindo, né, dessa câmara incubadora. E aí eles passam a integrar a população dos próprios pais, onde os pais estão vivendo. Então, no caso dos jovens de egla, a tendência da nova geração que está se iniciando é de permanecer junto à população parental, se integrar à população dos pais que deram origem a esses filhotinhos, tá? Então, aqui dá para ver aqui, mais ou menos, né? Que tem vários filhotinhos, todos agarradinhos na região abdominal da fêmea. Quando a gente pega uma fêmea assim e desdobra o abdômen, aí os jovens começam a se movimentar e podem fugir. Então, é bom deixar assim a fêmea com seus jovenzinhos quietinhos, né, para a gente não atrapalhar esse cuidado que a fêmea tem, que chama cuidado parental, de proteger os filhotinhos recém-nascidos por alguns dias antes que eles que antecede, né, o momento que eles vão sair e se aventurar no mundo externo, né?
Bom, aqui é só para dar uma ideia, então falamos os jovens têm um momento que nascem. Eu vou usar como modelo aqui o ciclo de vida de uma espécie que a gente estudou durante muitos anos na região de São Pedro, que é aquela Aegraperobe que eu mostrei, o local onde o animal vive e o exemplar que eu também mostrei a foto, né? Que apresenta uma pigmentação bastante forte do corpo. Então, são espécies de ambiente epígeo. Os jovens, já vou adiantar de antemão, que eles têm um período que eles nascem. Nessa espécie nós estamos tratando, tá? Pode variar de espécie para espécie. Ele nasce durante um período muito específico, não nasce durante o ano inteiro. Ele nasce sempre nesse período de julho a agosto, mais ou menos. É quando eles estão lá protegidos no abdômen da mãe e começam, depois de algum tempo, a se aventurar. Muito bem. Depois que nascem, tanto o macho como as fêmeas, que nascem como jovens, aqui no caso as fêmeas e os machos, vivem durante vários meses como jovens, depois aí eles começam a passar para a fase adulta. Começa a se modificar, tem um momento em que eles adquirem uma morfologia do corpo, aquelas ficam mais robustas, né? E no caso dos machos, né? Porque é mais evidente. E o animal passa a ter uma morfologia assim, tipicamente de um adulto. E não só isso, não é só morfologia. Ele também vai começar a se preparar com relação ao desenvolvimento das gônadas para se reproduzirem. Isso acontece durante a fase adulta. Então, essa passagem do jovem para a fase adulta mais ou menos coincide entre macho e fêmea. E vai ser mais ou menos aos 12 meses, dos 10 aos 15 meses, né? Com maior, com uma certa, vamos por assim, uma mediana aqui, uns 12 meses, mais ou menos. Tá? Isso aqui é uma escala de tempo, tá? Desculpe, esqueci de mencionar. Nós temos aqui 3 anos, desde quando nasceu. Não é o janeiro, J não é janeiro, tá? É julho, tá? Então, aqui nós temos um ano completo, um ano e um pouquinho mais. Esse aqui é o único mês, desculpe, o único ano que nós temos o julho 2 vezes. 2 vezes. Por quê? Porque os jovens levam mais ou menos 2 meses para irem nascendo gradualmente, né? É uma coisa sucessiva, assim, os indivíduos vão nascendo. Então, aí eu tomei 2 meses, né, como período em que eu eclode os jovens, e o mês de julho apareceu 2 vezes. Mas isso não importa. De qualquer forma, nós temos aqui praticamente 3 anos e 3 meses, que é o tempo de idade, de longevidade desses animais, de acordo com nossos estudos, tá? Uma vez transformado em adultos, a partir aqui todos, a partir do 15º mês, já são adultos, tá? As fêmeas, no caso, começam a mostrar que já estão ficando sexualmente maduras. Como é que a gente sabe que elas estão sexualmente maduras? Este gráfico aqui mostra que alguma coisa acontece mais ou menos no período de fevereiro, março, aqui, estou pegando o pico, tá? Não o período todo. Fevereiro, março, abril, aqui é a mesma coisa, fevereiro, março, abril, alguma coisa fica muito evidente que acontece nesse período, que é o final de maturação dos ovários. Aqui, nós estamos vendo, a seta está indicando, aqui é uma fêmea, estendemos o ovário, desdobramos o abdômen novamente, tá? E mostramos que os ovários são vistos por transparência, porque a cutícula do animal é transparente na face ventral do abdômen, por transparência, 2 espécies de filetes, né? De cor avermelhado forte, que são os ovários. Mas quando os ovários, na verdade, eles começam a se desenvolver na região do cefalotórax. Mas quando eles estão assim, no final do desenvolvimento ovariano, quando a fêmea quando os óvulos, né, estão assim bem desenvolvidos e logo ela vai
vai se acasalar com o macho, o ovário se estende na forma desses dois filetes, além de estar aqui no cefalotórax, se estende mais para trás, formando esses dois filetes. Então, aí a gente sabe, olhando uma fêmea assim, nesse período, para esta espécie, a gente sabe, pronto, ela tá chegando próximo do momento de que ela vai estar madura sexualmente. E está na hora de que ela vai se acasalar com o macho. Tá? Então, esse é o período de desenvolvimento Professor, dá uma fase... licencinha. Oi. O Fabício que levantou a mão, disse que ele quer... que a gente tá dando a nossa hora aqui, viu, professor? Tá, já estou intervalinho. Estou terminando. Rapidinho. Vamos então mais rápido. Ok? Então, nesse slide aqui, nós temos essas mesmas informações, mas estamos vendo que nessas duas colunas, que vão de abril até junho, mais ou menos, né? Abril, maio, principalmente maio, que seria o ponto mais central, nós vemos que os machos, que são adultos, é o período que ocorre o acasalamento com a fêmea. Deste acasalamento, as fêmeas ficam ovígeras, tá? Elas passam a ficar ovígeras, elas desovam, e os ovos fertilizados são incubados no abdômen, como nós já vimos naquela foto. E aqui mostra a foto novamente. Elas ficam nessa condição, fêmeas ovígeras, tá? Poucos meses depois dessa condição ovígera, após o desenvolvimento embrionário, nascem novamente jovens desses ovos. Como aqui está representada uma primeira vez que o animal se reproduz, e ele vai novamente se reproduzir no ano seguinte, mais uma vez. Então, no caso de Egla perobe, nós dizemos que, como a reprodução ocorre num período bem definido, ela é sazonal, não ocorre durante o ano inteiro, um período de 12 meses, mas é num período bastante definido, né? Que aparecem as fêmeas ovígeras. E que ela se reproduz 2 vezes durante o período de vida dela, dessa espécie, tá? Gerando em cada um desses momentos novos indivíduos, novos jovens, que se integrarão à população parental. São os chamados recrutas, que vão crescer e vão depois dar início a novos ciclos semelhantes a esses que novas gerações, né, com ciclos semelhantes a isso que nós comentamos agora, tá? É o último slide, esse aqui, tá? Só para a gente não deixar de falar, que o Cláudio Fabi já mencionou que o nosso PAN é de peixes e eglas, e com relação às eglas, eu mencionei que no Brasil existem 57 espécies, mas nem todas estão classificadas como ameaçadas. Mesmo assim, em 2014, foi baixada uma portaria do Ministério do Meio Ambiente, que era o número 445, definindo vários animais que estavam em risco de extinção, com algum tipo de risco de extinção, ou criticamente ameaçado, ou vulnerável. Dentre esses animais, tá, que eram milhares que foram avaliados, das eglas foram 40 e poucas avaliadas, 23 foram consideradas, que estão listadas aqui, foram consideradas como ameaçadas. E são estas 23 que saíram listadas nesta portaria de 2014 que compõem as espécies de eglas contempladas no nosso PAN. Essas eglas, como eu mencionei, elas estão inseridas no bioma de Mata Atlântica, tá? E elas estão listadas aqui. Tem 5 que são criticamente ameaçadas, 12 em perigo e 6 vulneráveis. A maioria dessas espécies estão localizadas na região sul do país, mas nós temos algumas espécies contempladas pelo PAN.
que estão na região sudeste. Tá? Claro que existem outras espécies que não estão indicadas aqui, porque elas não estão contempladas pelo PAN. Ok. E só para finalizar, que o tempo já está muito, já passei muito do tempo, com relação às ameaças, também vale o que o professor Ricardo mencionou para os peixes, vale para as eglas. Porque muitas dessas eglas, elas ocorrem em ambientes de cursos de rios de baixa ordem, né? E que, muitas vezes, a característica desse ambiente é totalmente desfigurada pela ação do homem, seja lá qual for. Por exemplo, o professor Ricardo mencionou deflorestamento, mencionou, por exemplo, a fazer barragem, né, num córrego, num rio, torna o ambiente, que é tipicamente de água corrente, rápida, um ambiente de água parada. Isso, e quando isso é feito, e é muito comum de fato, o ambiente, ele totalmente modificado, não é mais um ambiente que pode suportar as eglas. Elas não vivem nesse tipo de ambiente. Então, a tendência é da espécie desaparecer. E muitas dessas espécies só ocorrem em determinado local, tem uma distribuição muito restrita. Então, uma vez que o ambiente é comprometido, a espécie corre o risco muito significativo de desaparecer. Não é que vai se desaparecer aqui, tudo bem, tem mais em outros lugares. Não, ela só ocorre naquele lugar, tem um alto endemismo, ela tem uma distribuição muito restrita. Acabou aquele ambiente, acabou a espécie. Isso, infelizmente, é uma ameaça muito concreta com relação à egla e acredito que para os peixes também. Bom, desculpe eu ter ultrapassado um pouquinho o meu tempo, era basicamente isto que eu gostaria de falar. Assim, aqui tem só apontando algumas eglas que têm uma distribuição bastante restrita, que eu acabei de mencionar. Eu só queria mostrar o último slide, que é o agradecimento, né, a várias instituições e órgãos de financiamento, e ao próprio PAN, né, e o CEPTA, que colaboram muito e dão um apoio bastante grande ao estudo dos ilhéus. Pessoal, muito obrigado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigado.